Hey galera, aqui é Hora Cartô, trazendo pra vocês, como sempre, após sair um episódio novo, o vídeo de curiosidades inúteis sobre o próprio. Hoje falando das curiosidadezinhas do episódio Gladiator 2, que a França estreou primeiro. Não que fosse algo muito fenomenal ou estrondoso pra gente querer que o Globo lançasse primeiro e enfim. Como sempre, eu queria pedir que vocês deixassem um like no vídeo, e se você é novo no canal, se você se inscrever, vai chegar um Akuma voando pela sua janela e te dar a oportunidade de se vingar de qualquer pessoa que você quiser. Uma oferta dessa não dá pra recusar. Curiosidade 1. Todas as fotos que a revista Paris publicou para fazer parecer que Bug Boo e Gatinho realmente são um casal, são todas reais e que aconteceram em algum episódio. Algumas das mais comprometedoras vieram do episódio Cupido Negro, lá na primeira temporada, também de Tormenta na primeira, Gladiator original na segunda temporada, e a mais uau de todas que ganha até a capa, foi tirada por Alia no final de Oblivion na terceira temporada. E bem como a Ladybug diz, todas essas fotos têm explicações plausíveis, exceto a de Oblivion, que realmente, antes de recuperarem as memórias, foi um beijo apaixonado das duas partes. Curiosidade 2. Gladiator 2 tem muitas referências e alusões ao Gladiator original. Tipo que, para derrotar o vilão, foi necessário algum tipo de ventilador e veículos. Da primeira vez, Ladybug pegou uma senhora moto para ser o motor do ventilador improvisado, e agora o veículo foi o seu próprio talismã, que levou o Gladiator até um túnel de vento que há na frente da estação de trem. Curiosidade 3. Enfim, nós temos certeza de mais um dos talismãs até Akumas que foi mostrado nas amostras da quarta temporada, que foi usado e tem um dono real. Primeiro foi Nino recebendo o seu depois de virar lastimador, a Shilling, que ainda não recebeu, mas sabemos que é dela, mãe da Marinette, e agora esse todo rosinha que parecia ser da Juleika pelas cores parecidas já reflecta, é do André Sorveteiro, ainda que as cores não tenham muito a ver com as cores do Gladiator. Esses dois das pontas ainda não têm donos, porque eles podem ter sido alterados ou até descartados, já que esse tem as mesmas cores robustos e ele ganhou foi nada. Curiosidade 4. Essa foi a segunda vez que o vilão principal do episódio foi akumatizado fora das telas, já que nem vimos o Akuma chegar e entrar no objeto do André na segunda vez que ele vira Gladiator, ainda que tivesse tempo de tela para isso. A primeira vez que isso aconteceu foi com o Tagueador do Tempo, que já chegou do futuro pronto para comer Joaninha e gato assado. Isso contrasta com a Rainha Banana, que é a única vilã principal akumatizada em seu episódio, que não vemos Xenomorph carregar nem o Akuma, nem o Amok. Curiosidade 5. Em referência ao Gladiator original, temos que em Gladiator 2 a relação de Marinette e Cat Noir foi mais foco do que a relação de Ladybug e Cat Noir em si, assim como a akumatização do André foi culpa da Marinette de novo. Curiosidade 6. Pelo visto, ser Ladybug e Cat Noir dá um senso de intuição muito bom, porque tanto Adrian como Marinette, que nunca devem ter dirigido um carro na vida, souberam dirigir um carro esportivo perfeitamente. E ao menos Adrian, eu tenho certeza que ele nunca tocou no volante, porque seus pais são mega protetores e ele tem motorista para ir aonde der e vier. Curiosidade 7. Mais uma vez, depois de 90 episódios e 4 temporadas, Marinette continua deixando que seus problemas pessoais atrapalhem muito no seu trabalho de Ladybug, ainda que sejam coisas pequenas e que ela deveria definir suas prioridades. Ela fez isso lá nos primeiros episódios da série, quando viu Chloe quase beijando Adrian, fez de novo lá no final da terceira temporada chamando Kyoko para que ficasse longe dele, e agora, mesmo sendo a guardiã dos miraculos, ficou tão incomodada com o fato de chamarem eles de casal, que esqueceu de dar um talismã pro André. Curiosidade 8. Talvez esse episódio não fosse tão focado em Mariquette e tivesse o Gladiator como vilão principal como originalmente, Gabriel podia naquela esculhambação deixar o gorila no ponto para que ele fosse akumatizado em Gorizilla, mas felizmente o coitado fica bem, só não em Ephemeral que ele vai voltar. Curiosidade 9. Ainda que Xenomorph tenha carregado um Akuma antes de perceber que a pessoa lascada da cabeça era o seu filho, quando se destransforma, o Akuma permanece carregado e fica por lá mesmo no covil dele ao Léo, porque akumatizando o Gladiator de novo já foi outra Akuma. Curiosidade 10. Falando na akumatização doce e gelada, André foi akumatizado 2 vezes no mesmo dia, uma de manhã e outra no começo da noite. Tanto é que poderiam chamar esse episódio, se quisesse, de Gladiator 3 ou 4. Ainda mais porque, fora a akumatização original dele, ele também foi akumatizado como Escarlate no Dia dos Heróis. Curiosidade 11. Marinette aproveita o mesmo codinome para o Adrian, Botão de Ouro, Buttercup em inglês, o Bouton d'Or em francês, porque esse é o nome de flor que ela escolheu para ele durante o episódio Gorizilla, em que ela e suas amigas partiram para a operação de fazer eles terem um encontro. Curiosidade 12. Esse foi mais um episódio que Xenomorph teve várias oportunidades e emoções suficientes para criar um set monstro para ajudar no trabalho, mas nenhum Amokzinho foi visto sendo carregado. Curiosidade 13. Algo muito engraçado do encontro final de Mariquette nesse episódio é que Cat Noir decidiu vazar não porque o seu anel estava apitando, e sim porque ele ouve o pai da Marinette chamando. Devendo estar traumatizado depois de todo aquele mal entendido no episódio Lobby Pai e de se achar o culpado pela fúria do pai dela e tudo de ruim que aconteceu lá.
Curiosidade 14. Uma das pessoas que estava deixando o cinema quando Marinette e Cat Noir saíam, estranhamente tem a mesma cor de pele, estilo de cabelo pintado e escolha de tipo de roupa que a Juleka, mas não é a Juleka. Curiosidade 15. Essa foi a terceira vez e o terceiro dos 4 casais possíveis no quadrado amoroso de Marinette, Ladybug, Cat Noir e Adrien a ir ao cinema. Estranhamente o mesmo cinema, porque Paris aí só tem um cinema. Primeiro foi Adrien Annette indo no episódio Godzilla na segunda temporada, depois Lady Noir no começo dessa temporada em Gangue dos Segredos e agora Mary Cat em Glaciator 2. Faltando agora só Ladrien pegar um cineminha. Curiosidade 16. Se ele tivesse um pouco mais de 5 neurônios na cabeça, ele poderia deduzir que a última declaração amorosa que Marinette faz é pra ele, já que ele sabe que o ciclo de amigos e conhecidos dela não é lá essas coisas, ela é toda estranha com ele, como ela mencionou isso, e também eles começaram a relação se odiando porque ela achava que ele era igual a Chloe. Curiosidade 17. Outra coisa que vimos é que Marinette tem uma criatividade bem seletiva, porque ela não ia conseguir fingir que Tic é o Adrien, mas o Cat Noir, que ela não suporta nesse sentido, ela consegue. Fora os planos de Ladybug, que é uma coisa mais surreal que a outra. Curiosidade 18. O primeiro erro desse episódio acontece bem no comecinho, lá na primeira desaclimatização do Glaciator, que Ladybug decide que vai acabar com ele, quebra o objeto e já é hora de aniquilar a maldade, ou em francês, eu te liberto do mal. Aí depois disso, ela usa o Miraculous Ladybug para consertar tudo. Só que aí quando a câmera volta para ela, realmente tudo já tinha sido consertado, mas ela ainda nem tinha aberto o ioiô para capturar o Akuma, ou seja, teve uma certa incoerência aí na ordem das ações dela que foram tão rápidas que os produtores esqueceram. Curiosidade 19. Por mais bonitinho que seja Adrien ganhando um troféu e colocando na sua estante, sempre teve um troféu naquele lugar. Inclusive um troféu maior que aquele, mas na cena foi como se ele estivesse preenchendo um espaço vazio. Mas vamos fingir que ele só quis trocar o troféu mais velho pelo mais atual. Curiosidade 20. E sobre o troféu do Adrien, aparentemente ele lutou só na categoria masculina, pelo visto, já que Kyoko é muito melhor que ele, nem participou ou estava vestida para isso, já que, como ela mesma diz, é muito fácil derrotar ele, blá 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 blá. Curiosidade 21. Falando na senhorita Tsurugi, o tipo de mangá que ela mostra pra Marinette e estava usando conselhos que tem nele é do tipo Shoujo, um tipo de mangá bem mais leve que alguns aí que são tenebrosos e voltados para o público adolescente feminino. Não é à toa que Shoujo significa garotinha em latim. Curiosidade 22. Nunca tínhamos visto essa função de guarda-chuva no bastão até agora e no episódio Ephemeral que ela também vai ser usada. E a desculpa do Cat Noir é que gatos não gostam de água. O que é verdade, só que nunca na série toda ele ou o Plague fizeram questão de dizer que não gostam de água a não ser que fosse para fazer alguma piada. Então, é capaz que tenham criado essa função de guarda-chuva para esse episódio para que seja uma alusão à cena do guarda-chuva original de Adrien e Marinette. E curiosidade 23, depois do esporro supremo que Ladybug deu no Cat Noir, de fato ele parou de flertar com ela no sentido romântico de casal desse episódio em diante. Em Hakusan só sente pela amizade deles, em Lastimador está magoado com ela, em Realizador de Sonhos está muito ocupado pensando que não tem nenhum sonho, em Simplificador os dois ficaram burros a maior parte do tempo e em Querida Família se controlou perfeitamente. Só não sabemos se em Ephemeral ele ainda vai manter esse recorde. E por esse vídeo é isso, galera. De longe foi um dos episódios novos com mais curiosidadezinhas. Foram algumas que eu deixei fora porque eu não achei que fossem tão relevantes assim. E por enquanto vamos ter que esperar os episódios Ephemeral e Gabriel Agreste estrearem na França no mês de novembro. Deixa o seu like e compartilha o vídeo para ajudar o quadro, se inscreve no canal se você quer que uma Akuma chegue na sua janela. Aqui tem outro vídeo que é da análise do trailer bombástico de Ephemeral. Comenta o que vocês acharam e até o próximo vídeo.